Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast e hoje com o episódio do Saga do Livro, né? Episódio de maio de 2022, onde vamos falar sobre A Coragem de Ser Perfeito, da Brené Brown. Acho que é assim que pronuncia. Um livro super legal, que eu confesso que não consegui acabar ele em maio, tampouco correria agora final de semestre, mas que vou acabar, pelo menos em junho agora nas férias. Mas assim, acho que de toda forma vai dar para dar um papo bem legal aqui com a Esté, que foi uma recomendação da Esté, né? A gente conversando para fazer a seleção desse livro aqui. E tem muito ensinamento legal para vocês. Então, espero que gostem do Ai, papo. meu Deus. E tivemos um problema aí de telefone caindo. Mas, Esté, muito obrigado por ter aceitado o convite para falar desse livro, tá? Fico muito feliz que a gente conseguiu alinhar isso aí. E dê boas-vindas aí pro pessoal. Dê um olá, fale quem é você. Oi, gente. Boa noite, ou bom dia, boa tarde para quem for ver ainda, né? Meu nome é Esther, eu sou psicóloga, colega de Franca, pela Universidade Tiradentes, né? Mas já me formei agora no final do ano passado. E já tem um tempo que ele está me convidando para participar de uma live, mas dessa vez eu aceitei. Então é isso, estou muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco sobre ser vulnerável, né? Porque quando ele me convidou para falar sobre a questão do livro, não foi só para falar sobre o livro, mas para trazer um papo também com relação a como esse livro ele foi importante para a minha vida, ou ele de certa forma é importante, e como ele me serviu, né? E assim a gente poder compartilhar e poder ajudar alguém, né? Se estiver precisando saber um pouco sobre como lidar com essa questão da vulnerabilidade, que na nossa sociedade hoje em dia é um terror, né? Para quem não sabe lidar com isso. Então, Uhum. obrigada pelo convite e é isso. Vamos junto. Que bom que você aceitou. Já vinha já, tipo, influenciando você, disse, faz seu perfil profissional, desde o final de sua graduação, né? Tipo, bora fazer uma live para você se desinibir um pouco mais. Infelizmente, que bom que você fez já, né, agora, depois de pegar o CRP aí, e tá Aí, produzindo conteúdo, então o pessoal vai seguindo a Esté aí, e a gente vai bater esse papo hoje. Esté, só um ponto, seu microfone eu acho que ele tá um pouco tampado, não sei a posição que você colocou o celular. E aí sua voz está bem baixinha. Deu para escutar tudo, tá? Mas só que ficou um pouco tá mais baixo melhor? do que estava antes. Agora tá. Ah, ótimo. Acho que era só a posição mesmo que acho que ficou tapando. Uhum. Isso. Então, Estel, acho que para começo do nosso papo, já falando agora da coragem de ser imperfeito, eu queria saber para você qual é o impacto desse livro aqui, de quando você fez a leitura dele na sua vida. Que ensinamentos assim vieram logo que talvez você tenha já aplicado até na sua vida, no seu dia a dia? Então, é, vamos ser vulneráveis agora, né? Aham. A questão é que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito fechada. A minha vida toda sempre fui muito fechada. E eu não sabia bem o que é que acontecia comigo, né? Hoje eu sei que eu tive fobia social desde cedo, hoje, né? Eu Uhum. tive esse diagnóstico recentemente. Mas uma das coisas que a gente observa em quem tem esses problemas com relação à socialização, que a vulnerabilidade ela está muito ligada a isso, né? A você entender que você não consegue fazer tudo sozinho. Você precisa socializar, você precisa conhecer as pessoas, permitir as pessoas lhe conhecerem, mas da maneira como você é, de como você é. E muitas das vezes na vida eu tive essa necessidade, eu me vi, né? Vi essa necessidade de me encaixar, né? Em determinados grupos, né? Para poder fazer parte e não me sentir só. E é algo Uhum. que a sociedade hoje prega bastante. Então, só que a vulnerabilidade, você ser vulnerável é você passar a ser você mesmo. Foi uma das coisas que eu aprendi com esse livro. Não é uma fraqueza, mas é um ato de coragem de você assumir a sua identidade, de quem você é, assumir os seus valores, a sua cultura e não ter medo de se mostrar como você é, porque quem de fato vai estar perto de você, merece estar perto de você, é quem te aceita como você é. E não quem vai buscar te encaixar, né? Modificar quem você é para que você se encaixe ali. Aí a gente já vai até para uma questão de relacionamento, né? Tóxico e tal. Então foi a partir daí que eu essas coisas foram abrindo mais a minha mente, porque eu era uma pessoa que eu me preocupava demais em agradar e eu não observava como isso estava
me prejudicando, de certa forma, né? Me fazendo me perder de mim mesma Uhum. na busca por me encaixar, por ser uma pessoa perfeita, né? A autora vai falar também nesse livro, mas a gente fala um pouquinho, né? Ela vai Sim. falar sobre essa questão de que ela achava, né? Que ela também traz a vida dela no livro. É uma pesquisa que ela fez, mas aí o que ela aprendeu, ela trouxe para o livro, né? Então ela fala que às vezes as pessoas mesmo pensam que ser perfeitas é o mesmo que serem amadas, né? Mas não é bem assim. Então eu achava que ser vulnerável era demonstrar fraqueza, né? Pedir ajuda, era mostrar que eu não conseguia sozinha, mas eu preciso mostrar, eu preciso provar. Então tudo isso acabou me fazendo mudar minha perspectiva de vida e a partir daí dar uma decolada aí no meu autoconhecimento e na minha ousadia, né, com relação a me descobrir e viver sendo quem eu sou. Uhum. Ó, já puxando um pouco de sardinha sempre que eu faço isso, né? Mas até para minha linha teórica, né? Que desde quando eu li esse livro, eu vi que assim, o que a Brené Brown traz é muito uma pegada do que a gente trabalha na terapia de aceitação e compromisso, né? Que tem muito essa ideia de quando a gente, na terapia aceitação e compromisso, assim, o nome poucas vezes aceitação, ela assusta, porque parece muito uma ideia de resignação, tipo, você tem que aceitar. Não, não é isso. A aceitação, na verdade, a gente poderia traduzir ela como uma disposição. E é estar disposto a quê? A tudo que vem de dentro. Tudo que vem de fora também. Mas a ideia é de você estar aberto, sabe? E você entender que sim, você é uma pessoa vulnerável, que sim, você tem seus problemas, que pensamentos nem sempre vão ser felizes, otimistas, que as emoções vão surgir, não importa se é ansiedade, raiva, tristeza, alegria, felicidade, vai surgir. A dor. Então, não é você fugir do sofrimento, mas você buscar encontrar um lugar confortável dentro daquele local. Então, eu acho muito legal essa ideia, tipo assim, quando a gente pensa de vulnerabilidade, né? Tipo, eu não posso ser vulnerável, né? E você já trouxe esse ponto, né? A autora mais pra frente, ela traz relatos dela e também traz essa ideia de você busca ser perfeito, não porque você quer ser perfeito. Porque esse eu perfeito que você cria, não é um eu seu que você definiu, mas sim um eu que foi criado pela sociedade, pela cultura, sabe? E você está sendo perfeito para os outros, achando que isso vão te aceitar e vão te amar. E você deixa de ser vulnerável, que eu acho que o ser vulnerável, na verdade, seria traduzido como ser você. Acho que seria uma boa definição. Então, esse acabou sendo uma olhada desde o início do livro, assim, que eu achei muito legal. Isso, isso mesmo. Infelizmente, hoje o que a gente mais trabalha, que a gente bate na tecla, né, é a questão Uhum. do autoconhecimento, né? Como a pessoa se perder de si mesma, da própria identidade, como isso tem causado tantos problemas, né? Eu dizia assim para algumas colegas, né, quando a gente estava na clínica escola lá da Unite, que tem casos que vêm, que são transtornos de fato, né? Transtorno diagnosticado, com Uhum. necessidade de tratamento psiquiátrico, mas a maioria são pessoas que estão perdidas em si mesmas, sabe? Estão Sim. sem saber para onde vai, de onde vem, se perdeu justamente por essa busca, por aceitação na vida e esqueceu de si mesmo, né? E aí chega já com diagnóstico, às vezes com depressão, mesmo de forma leve, né? Mas com depressão, com ansiedade. E aí quando as pessoas vão começando a trabalhar essa questão do autoconhecimento, né? Vai percebendo o rumo que está dando na vida, porque eu costumo dizer assim, quando a pessoa está perdendo o sentido, não é um momento para ela desistir, para ela parar, mas é um momento para ela, assim, para ela desistir, mas é para ela parar e analisar, opa, o que é que eu posso fazer de diferente aqui agora, né? Olhar Sim. para si, que é o que está faltando Uhum. bastante, né? Então, aprendo demais Aham. também nesse ponto. Isso, né? Muitas vezes o autoconhecimento é uma ideia de experimentar, né? É de você começar a desbravar um mapa que você nunca parou para observar. Não é sobre você só se conhecer, mas você conhecer também os mundos e as versões que de si, sabe, que podem ocorrer. É de você estar aberto realmente volta novamente a questão da abertura, né? Você está aberto a experimentar o novo. Então, muitas vezes, por exemplo, pela linha da Gestalt terapia, né, uma outra abordagem psicológica, tem lá dentro da questão que a gente chama de bloqueios de contato. Essa ideia de contato é muito ligado à sua relação com ele, com o outro, com o mundo. E dentro disso, um desses pontos é a dessensibilização,
que acontece, que é quando a pessoa para de sentir, sabe? Para de ter experiências até, tanto emocionais quanto afetivas. Eu não tô falando super técnica aqui, pessoal que for da abordagem de Augustina aí, me perdoa, mas é muito uma ideia assim, como a gente trabalha, uma pessoa que chega assim, né? Que chega com essa demanda. É muito algo de fazer a pessoa voltar a sentir, sabe? De ter experiências, acho que a própria ativação comportamental, né? Que é um tratamento excelente para depressão, que segue as linhas cognitivas comportamentais, é um tratamento Sim. que também busca isso, assim, de você voltar a sentir, velho. Você ter experiências que antigamente era prazerosa, hoje você vê como não prazerosa, mas, pô, quanto tempo faz que você não faz isso? Ah, faz, tipo, 3 anos que eu não vou na praia, e você mora, sei lá, tipo, a 30 quilômetros da praia. Dá pra ir, sabe? Se esteja aberto a essa experiência, a sentir algo novo, sempre tive vontade de andar de skate. Pô, vai na pista de skate, sabe? Tipo, chama alguém que você conhece, procura no Instagram uma escola de skate, tem essa primeira experiência, compra um patins, sei lá, sabe? Como uma coisa nova. Tudo isso são experiências que vão em direção à ideia do autoconhecimento, né? E vão em direção a essa ideia, tipo, você deixa de ser Isso. você deixa você começa a se abrir à vulnerabilidade, que eu acho que esse é o ideal, quando você faz esse autoconhecimento. E autoconhecimento não se limita a, tipo, vou na terapia só e vou lá, tipo, falar de mim para ver se o terapeuta diz, você é isso. Não, não é isso. O terapeuta vai te ajudar mais uma ideia de, pô, pelo que você me trouxe, você tem essas limitações. Bora abrir esse olhar, sabe? Isso. Falo bastante, É mas uma vamos dialogando. mas é isso que eu quero, né? Eu não sou essa pessoa. Eu Aham. não tô- a gente não está apresentando trabalho de pesquisa, pelo amor de Deus. Vamos Sim, conversar. sim. Vamos batendo papo, mas se deixar eu fico 1 hora falando aqui. Mas também pode ir Ah, falando, vamos debater, mas né? eu gosto também. Então, mas é uma coisa que eu bato na tecla com os meus pacientes, né? Desde a época da clínica escola, agora também nesse Aham. comecinho eu digo, olha, a terapia é só 50 minutos. O resto da Sim, semana é você. exato. Né? Então, se a gente não conseguir, se você não começar a colocar em prática, né, não buscar desenvolver, epa, vamos pensar, vamos trabalhar isso aqui, Aham. né? Então não vai funcionar. Porque ali, 50 minutos a gente está ali para acolher, a gente está ali para ouvir, para orientar, direcionar, tudo. Legal. Mas e o resto? Precisa Sim, acontecer algo, né? A gente não muda as pessoas. A gente orienta, a gente ajuda auxiliando ali, mas quem sabe de fato como é que deve ser a minha vida, né? O que é que eu posso fazer sim, pela minha vida é a própria pessoa. E, exato. então, é exatamente isso aí. E é muito legal isso, né? Como a gente vê dentro da clínica, né? Muitas vezes a pessoa vem com uma questão X, mas quando a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo que não se limita a esse ponto, né? Tipo, tem Sim, muita coisa por trás e também tem muito uma falta de reconhecimento. E muitas vezes, sei lá, quando você trouxe sua própria questão, né? Você acabou trazendo da sua fobia social, mas está muito ligado a essa questão de vulnerabilidade também, né? Acho uhum, que foi até essa tá. relação. E eu vou trazer um exemplo meu, por exemplo. Eu acho que inicialmente, dentro da faculdade, né, por você não conhecer as pessoas, eu tinha um pouco de medo de como seria apresentar, sabe? De receber, não é nem muito o apresentar, mas sim, pô, tem um professor me olhando e ele vai dar um feedback e eu não sei como é que vai ser esse feedback. Ele pode destruir totalmente o resto da minha chance, sei lá, de falar em público. Porque, a depender do feedback que esse professor dá no primeiro período, por exemplo, que eu não conheço ninguém daquela turma, tipo, tem mais 59, 49 pessoas ali, que eu não conheço, de todo lugar, não sei, não faço a mínima ideia, e aquele cara pega e diz, pô, é péssimo, sabe? Você Uhum. gaguejou, você ficou todo travado, horrível, você não deveria apresentar. Pô, adeus, sabe? Destrói qualquer sonho ali, qualquer possibilidade de um dia você querer subir em um palco. E eu acho que eu tive muita sorte nisso, e é um feedback que eu dou sempre quando eu converso com pessoas que estão mais no início do curso, que, ó, falem em público e principalmente se inscrevam em algum congresso e escrevam um trabalho. Pesquisa algum tema que você gosta muito lá, que você gosta de ler, faz um resumozinho, bota em um congresso e vai. O feedback que você recebe de avaliadores pode até ser pesado,
mas vai te ajudar muito, porque dificilmente, eu lembro da experiência que eu tive, que assim, o avaliador não era especialista no meu tema, mas ele avaliou na minha apresentação, de como eu falei com convicção e tal, e ele deu vários feedbacks. Pô, você ficou muito travado no notebook, seu slide estava muito cheio, seu slide tipo, tinha umas coisas que eram desnecessárias, as cores não estavam tão legais, sabe? A gente fica um pouco confuso. Então, tenha cuidado com o tempo, sabe? Gesticule mais. Então, isso tudo eu fui trabalhando. E ao decorrer do tempo, eu fui melhorando. E eu fui recebendo sempre feedbacks, tipo, de chegar em um congresso, o cara dizer, pô, legal, se você tá no mestrado, eu disse, não, tô tipo no quinto período. Porque eu fui recebendo esse feedback e falei, caramba, que massa, sabe? Tipo assim, que eu tô falando a um ponto que ele achou que eu tava tipo um nível muito mais acima. E é isso, eu acho, que eu tava querendo buscar. E isso foi um ponto que eu achei legal, porque no momento que eu me permiti ser vulnerável e receber esse feedback, tipo, eu não criei uma armadura, eu quero escutar isso. E mesmo que já aconteceu, tipo, principalmente em matérias de projetos, eu recebi um 10, por exemplo. E eu chegar para o professor e perguntar, teve alguma coisa que eu posso melhorar? Não é, né, eu sei que é um pouco de perfeccionismo, mas ao mesmo tempo, eu tava com a mentalidade de que eu quero melhorar, sabe? Eu quero buscar pequenas falhas que ele deixou passar, não ia descontar ponto por isso, mas que para mim era importante naquele momento, sabe? Escutar aquilo e poder melhorar de alguma forma, nem que for 1%. Porque para mim era importante. Então, algumas pessoas podem olhar e dizer, pô, ele tá querendo muito perfeccionismo, desnecessário isso. Não, para mim eu vi algo como assim, eu sei que eu não sou perfeito nisso e eu quero melhorar um pouco. Uhum. Então, é um caminhar, é algo assim, e foi experiências legais que eu fui tendo. Eu acho que o fato de ter me colocado nessas experiências o quanto antes dentro da faculdade me fez abrir um horizonte que eu acredito que às vezes a pessoa chega no final do curso, está no TCC e não consegue apresentar. Mas desculpa, Sim. você nunca se colocou em uma situação que você seria necessário apresentar. Eu lembro, acho que eu fiz uma matéria com você logo quando eu entrei, acho que você estava no terceiro, eu estava no primeiro, e eu não lembro se você apresentou. Eu acho que não. A gente conversou até logo no início do curso assim, mas acho que você não apresentava, né? Logo, acho que você era mais tímida, até o pessoal Não, comentava. eu Me fala um pouco apresentava. disso. Eu apresentava, Aham. inclusive, era tipo, logo no início do curso, as minhas apresentações, todo mundo começava a rir na sala. Porque eu só Por ficava quê? pensando, que quando eu fico nervosa, eu fico engraçada, entendeu? Mas eu tô acostumada. Já estava acostumada, mas eu chegava assim, ó, professora, deixa eu dizer logo a senhora. Às vezes tinha algumas coisas que, alguns assuntos que eram muito difíceis, assim, de compreender, assim, para mim, né? E eu dizia, ó, professora, eu já vou logo dizendo que foi o que eu entendi que eu vou falar aqui. Mas todo mundo começava a rir. Vai, Steph, vai, Steph. Mas era, era a minha forma de quebrar o gelo, era, sei lá, entrar de um jeito bem autêntico, porque na Sim. verdade eu sou assim, né? Você já sabe disso. Aham. Assim, um pouco Sim. palhaça. Porque senão eu travava de vez, sabe? Até eu ir Sim. pegando o jeito de, sabe? Aí eu fui começando, bom, tem que ir, então vamos, né? Mas às vezes eu Aham. apresentava, às vezes não, mas depende. Às vezes tinham grupos que eram enormes, né? Assim, aí. Sim, sim. Eita, acho que travou. Oi? Quem travou pra vocês também? Não sei se é a minha internet ou foi a da Esther. E agora? Meu Wi-Fi não tá tão bom hoje. Tô achando que pode ser até a minha, viu? Vamos fazer uma live assim, um vlog. Oi, oi. Vocês estão assistindo? Travou pra vocês também a minha só ou foi a da Esther? Deixa eu ver, tô tentando pegar a área aqui. Oi, oi. Pra mim aqui tava a barrinha tava baixa, mas acho que voltou. Ah, foi o Esther que travou, né? É porque às vezes trava, tipo, eu não sei se a pessoa sou eu. Obrigado aí, Arlete. Tranquilo, tranquilo. Tá, deixa eu mandar novamente pra ela o convite. Esther, tô mandando novamente aí. Acho que deu um quedazinho de energia. Dia de chuva, né? Deixa eu ler aqui os comentários. Voltei, Voltou? voltei. Eu troquei a internet, não é possível, meu Deus. Acontece, mas é dia de chuva também, tá? Tranquilo. Uhum, sim, eu parei aqui. É onde?
Você estava comentando sobre a questão da apresentação, aí travou quando você está falando que tinha grupos grandes e tal. Foi bem por aí. Sim, foi. Eu estava falando que tem turmas que são enormes, né? Aham. Tá legal, ainda ou tá travando? Não, tá legal, tô escutando bem. Ah, tá. Então, tinha um grupo, porque tinham grupos grandes às vezes, e aí colocavam Aham. 3, 4 pessoas para falar, né? Para não tomar muito tempo. Sim. Mas era nesse sentido. E aí, lembrando que você falou, tem um capítulo no livro que eu acho que eu esqueci até de anotar aqui, o capítulo até, inclusive, né? Como eu disse a você. Tranquilo, tranquilo. Enfim. Mas que ela vai falar sobre, é os 5 ou 6 que ela vai falar sobre essa questão, sobre a empresa, né? Aham. Sobre essa questão da criatividade, da autenticidade na empresa, né? Sim. Que como é legal quando os líderes, eles permitem que os seus empregados, né, os seus trabalhadores, eles possam ser autênticos, né? Por exemplo, trabalhar com questão do design. Uhum. Permitir a pessoa criar, né? Não criar uma regrinha assim, né? Não, tem que ser assim, a empresa só trabalha assim, então se você quer desenvolver um projeto tem que ser nessa linha. Mas Sim. permitir a inovação, né? E aí uma das coisas que ela traz, que ela trabalhou assim, levando palestras para algumas empresas, foi dizendo assim que no feedback, como é importante focar na parte boa do desempenho, né? Não focar só nas críticas, aquilo que não foi legal, mas principalmente, por mais que a pessoa não seja aprovada, digamos assim, o projeto da pessoa não seja aprovado, Aham. mas o fato de você incentivar, o fato de você focar na parte legal do trabalho da pessoa, né? Trazendo um elogio, né? Ajudando, opa, você foi bem aqui, você não vai entrar por causa disso, mas você foi muito bem aqui, então vamos uma próxima vez, assim, dá uma esperança para a pessoa, porque às vezes a Sim. pessoa nunca apresentou um projeto, como você mesmo disse, aí vai, leva, aí só recebe crítica, só recebe reclamação, enfim, nota zero, né? Exato. A pessoa não tem ânimo de voltar novamente. E se Aham. tiver já tivesse a questão da vergonha, né, de querer aparecer, enfim, não ter esse autoconhecimento, não ter essa automotivação nela mesma, não ter essa credibilidade dela mesma consigo, isso aí vai prejudicar o desenvolvimento tanto da pessoa e, consequentemente, da empresa, porque a Sim. empresa não inova, né? Ela Aham. permanece daquela forma ali, enquanto isso o mundo vai se desenvolvendo, ela vai ficando para trás, né? Sim. É uma das coisas que a gente observa, não só, que eu estava observando, não só nessa questão da empresa, mas isso também é no lar, na família, né? E na escola, em todo lugar onde se tenha uma sociedade que a gente possa estar convivendo, né? É importante a gente aprender a respeitar, né? E a incentivar a pessoa a ser ela mesma. Agora, interessante, foi uma coisa que eu já vou revelar aqui, né, gente? Que eu canto. Franklin já sabia. Eu passei na audição, Franklin. Aê, parabéns. E aí, obrigada. E aí eu estava numa audição da igreja que eu faço parte para poder entrar para o Ministério de Louvor. E aí uma menina chegou para mim e ela estava falando sobre essa questão da gente respeitar a dor do outro, da gente respeitar. A gente estava batendo papo de psicologia, né? Ela é do direito, mas ela, Aham. enfim, a galera gosta, Sim, né? sim. E eu disse, olha, sabe uma coisa interessante? É que quando para a gente respeitar o outro, para a gente aceitar o outro como ele é, primeiro precisa começar em nós, sabe? Sim. Porque se a gente não consegue se ver, né, ter essa relação com a gente como a gente quer ter com o outro, não vai fazer sentido. Porque você vai estar sendo assim pelo outro e não por si mesmo, sabe? A forma como eu acolho o outro, como eu me acolho, eu vou olhar para o outro dessa mesma forma de acolhimento. Como eu me amo, eu vou conseguir amar o outro dessa mesma forma. Como eu respeito os meus momentos, como eu aceito as minhas emoções, os meus sentimentos, como eu não nego a minha história, não nego Aham. quem eu sou, quem eu estou sendo naquele momento, eu também vou conseguir ser assim com o outro. Então, quando a gente vê alguém que está tratando o outro de uma forma que não é tão legal, muito Sim. provavelmente essa pessoa pode estar enfrentando também um sofrimento interno, né?
Então, aí ela parou assim, é verdade. Porque ela tava muito no olhar do outro, né? Aham. Fazer pelo outro, pelo outro. Aí ela parou e disse, e é muito disso com a gente. Sim, E uma questão que a Brené ela aborda no livro é assim, que a vulnerabilidade no outro, ela é coragem. sim. Quando a gente vê uma pessoa, sei lá, em público, chega um cara, vai pedir a mão, né, de uma garota, e ele nem sabe se vai ouvir um sim ou não ali, né? Mas Aham. ele faz em público. A galera que tá de fora fica, cara, é corajoso, viu? Sim. Né? Que cara corajoso. Mas você faria isso, sabe? Tipo, não, Deus me livre, eu ia morrer de vergonha, porque aí no caso da gente a vulnerabilidade é vergonha, é fraqueza. Aham. Mas no caso do outro não é coragem, não. Esse aí eu boto fé, né? É assim, então, a gente procura a vulnerabilidade do outro, mas quando se trata da gente, né? Aí a gente se prende, não se permite, né? Sim. É muito interessante. Sim. Muito interessante mesmo. E tem uns comentários que a gente complementa bem aqui. Foi o comentário da Marina. Ela colocou um pouco mais. Achei. E vulnerabilidade vai muito desse lugar de saber que nem todos os dias a gente vai estar 100%. Porque a gente sai desse lugar de estar na perfeição o tempo todo, né? Acho isso muito legal e me remete a um conceito também da terapia da excitação e compromisso, que é o self como contexto. O que é isso? É o seu eu. Você tem que sempre avaliar o eu a partir do contexto que você está naquele dia. Então, assim, você não se prende a um eu conceitualizado. O que é isso? Nossa, eu sou uma pessoa que nunca atrasa. Você cria esse conceito que você nunca atrasa e você é uma pessoa que não atrasa. E no momento que você vai atrasar por, sei lá, o pneu do carro furou, a culpa é sua. Você se coloca dessa forma, porque a culpa é minha de não ter verificado o pneu. Eu nunca atraso, então eu não posso atrasar. Então, assim, essa ideia desse conceito que você se coloca, ele descarta totalmente o contexto que você está. E como a Marina traz, nem sempre você vai estar 100%, porque você não tem controle sobre todas as variáveis do seu dia, sabe? Você não tem controle sobre as outras pessoas, sobre o ambiente, sobre acontecimentos, como, sei lá, o pneu do carro furou, por exemplo. Vai ter um trânsito assim na rua que não era esperado. E aí? O que é que você faz? Você vai sofrer por isso, sabe? Você vai ficar tipo, se lamentando que, pô, não consegui chegar, isso foi contra quem eu sou. Não, você não está pensando no seu eu através do contexto que você tá dentro, né? Tipo, da cultura que você está imerso ali, dos acontecimentos que ocorreram naquele dia. Então, eu acho que isso é um ponto legal de se pensar, de se entender que, ó, você não tem controle sobre tudo e nem sempre você vai ter 100%, né? Porque você não tem esse botãozinho aqui, 100%. Ó, só finalizando, tem uma metáfora muito boa que eu escutei esses dias. Foi até num evento que teve de casos clínicos, que foi o Vitor, que é um amigo meu, e ele acabou comentando assim, que o telefone, quando a gente coloca para carregar, quando ele está em 100%, ele não está em 100%. Porque naquele momento, ele está gastando energia. Então, por mais que lá esteja marcando 100%, ele não está. Então, por que você acredita que você pode ser 100% de alguma coisa? Sabe? Você pode ser 100% produtivo, 100% perfeito em tudo que se faz. Não tem como. O telefone, tipo, um aparelho que ele tá lá marcando, ele não fica. Então, achei muito legal essa metáfora, assim, que ele acaba utilizando com os pacientes. E eu tô levando adiante. Mas realmente traz um pouco dessa reflexão aí. Gostei disso aí. Anota, anota. Mas é justamente o que diz, né? Que essa questão aí que a Marina trouxe, né? Aí você também traz esse complemento, porque vulnerabilidade não se escolhe. Não é vou escolher ser vulnerável. Não Aham. existe. A vida é vulnerável, né? Como a própria Brené colocou aqui, a vida é vulnerável. Sim, Então, se você escolher viver, você vai escolher ser vulnerável, sabe? E é assim, é essa questão assim de aceitar. Aceitar mesmo esse processo, se aceitar como é, né? Se aceitar, se sim, autovalorizar. Porque o medo, quando fala, ai meu Deus, eu vou ficar vulnerável, né? Mas esse medo, na verdade, ele te impede de viver. Se você não vive, você apenas existe. E se você só existe, você não tem um sentido, não tem um propósito. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu
tem o perfeccionismo, né? Hoje eu estou trabalhando muitos Aham. pontos, né? Com relação a isso. Mas aquela coisa, não posso errar, né? Não posso errar, ai meu Deus, se eu errar, enfim, eu era muito assim. Sim. E hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. Mas, gente, é, os momentos de angústia, de vergonha, na verdade, quando a gente aprende a aceitar, a lidar com isso, a gente cresce, sabe? A gente para e olha, opa, ao invés de tirar como um momento assim, da gente se autocomiserar, né? Enfim, não, vamos pensar de uma outra forma. O que é que eu posso aprender com esse processo, né? O que é que eu posso aprender com isso? E a partir daí você só vai melhorando, sabe? E outra, você vai passar vergonha de novo. Sim. Você vai sofrer de novo, você vai se frustrar de novo. Isso acontece e a vida é assim. Então, se você quiser escolher viver, você vai ter que escolher passar por todos esses processos também. Sim. E é natural, não é vergonhoso passar por isso, não é vergonhoso viver, sabe? E assim, só que infelizmente é o que a mídia prega hoje, essa perfeição, né? Essa questão de padrão, não, que você tem que ser assim, né? Que você tem que, se você não tem o corpinho tal, você não pode, você não está dentro do padrão, né? Se você não tem um comportamento tal, você não está dentro do padrão. Gente, nós somos um mundo tão é, cheio de pessoas diferentes, né? Tudo é diferente. A pessoa se fosse todo mundo igual, nossa. Aham. Então, só seja você e se aceite como você é. Isso não vai dizer que você é melhor do que alguém ou pior. Só vai te mostrar como viver a vida plenamente, sabe? Sim. É dessa forma assim, que eu enxergo também essas questões. E é como a própria Brené fala, que somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que desafiam esse ambiente, né? Sim. Que é um ambiente onde nada nunca é suficiente, sabe? É, você não consegue ser grato pelo que você tem. Sim. Não consegue ser grato pela questão por onde você está, né? Está sempre pensando no amanhã ou pensando no passado e aí você perde de viver as mínimas coisas de hoje, que amanhã, se você não viver, você pode dar valor depois que perde. É o que Aham. acontece, né? Muitas das vezes. Então, ser vulnerável é poder vivenciar tudo isso, aceitar e buscar aprender, sabe? E não se amoldar a essa cultura de escassez, essa cultura como ela trata, a cultura da escassez, nada nunca é suficiente. Eu não sou o bastante, eu tenho que tentar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas por quê, gente? Para quem? Boa. Para quem você está fazendo isso? Você Sabe? tipo, não é o bastante pra quem? Pra você? Que linha de comparação você está usando, né? Acho isso muito legal, tipo assim, trazendo até para o contexto do esporte, sempre a gente tem um pouco dessa parada, assim, existe, sei lá, o recorde que alguém bateu, tal, sei lá, a prova de natação, por exemplo, só que, ao mesmo tempo, você, quando você está no treino, você está buscando um treinamento para bater um recorde. Só que, assim, antes de você atingir o recorde lá do campeão, você tem que primeiro bater o seu próprio melhor tempo, né? E é muito disso, de você saber com quem estou me comparando. É melhor você se comparar com a pessoa que ganhou todos os campeonatos do mundo ou você se comparar com você de ontem, com você da última competição. Então, é algo assim que eu trago até de exemplo, é um exemplo mais prático. Assim, eu comecei a correr e o meu primeiro tempo na primeira corrida foi um X. Quando eu fui pesquisar, eu vi que assim, tinha pessoas que faziam um tempo absurdo de menor. Tipo assim, muito, assim, 10 minutos, 15 minutos a menos. Eu fiquei, isso é impossível. Não tem como, que eu me desgastei todo e eu não consegui nem pensar que era possível fazer naquele tempo. Só que aí eu fui me Uhum, dando conta que eu não tenho como me comparar com uma pessoa que está tipo 20 anos na minha frente, sabe? Ela não começou ontem. Ela está em outro ponto. E por que eu tô querendo me comparar com ela, sabe? Eu tô buscando o que com isso? A ideia é, eu treino buscando me comparar com o meu da última competição. Então, eu vou ter uma próxima competição e eu vou me comparar esse resultado com o anterior. Se ele foi pior, o que aconteceu? Se ele for melhor, perfeito, vamos continuar. Mas eu estou me comparando comigo mesmo, com o meu eu do passado.
Então, eu consigo ter uma régua ali crível e ao mesmo tempo que, se eu não melhoro, não é que eu fiz tudo errado, que todo esse tempo investido foi pior, não. Mas eu tenho que entender, ok, o que é que teve de diferente nesse ambiente, né, talvez minha preparação mesmo, mas que me fez não ser melhor do que a última vez, sabe? O que está acontecendo? E refletir sobre isso, sabe? Não simplesmente dizer, ah, tudo foi ladeira abaixo, só piorou. Não, alguma coisa aconteceu. Vamos entender, sabe? Isso é um diálogo até interno, que traz um pouco dessa ideia também do autoconhecimento, aí, de conseguir se comparar, entender que nem sempre ao se comparar também, obviamente, se comparar é o primeiro passo, mas entender que ao se comparar, você simplesmente sempre não é uma super reta que só sobe, só recorde, tipo, melhor tempo, nada. E também que nem sempre desce. Você tem que encontrar um meio termo e começar a entender por que essa variação ocorre. Acho que esse seria um ponto Uhum, interessante de se pensar. sim, com toda certeza. E, inclusive, eu também gostaria de trazer um outro ponto aqui, Aham. relacionado a essa questão, assim, da vulnerabilidade, que com relação ao mito, né? Que as Sim. pessoas, elas acham que ser vulnerável é você agora se abrir para qualquer pessoa, né? Uhum. Se abrir para qualquer pessoa, que é algo que ela conta no livro. Eu já ia até esquecendo, só de você falar, não esqueci. Certo. É, porque muitas pessoas têm essa necessidade de sair falando um pouco da vida, né? Porque é aquela coisa, uma coisa é você sair falando da sua vida para algumas pessoas e você achar que você está sendo vulnerável, mas na verdade você pode estar sendo carente, Aham. né? Você Sim. pode estar em busca de aceitação, em busca de acolhimento de alguém, e aí você se abre. Mas, como ela diz, estar vulnerável, a gente tem que estar vulnerável para as pessoas que merecem fazer parte desse processo da nossa vida. E muitas das vezes o problema hoje, as pessoas elas estão menos vulneráveis porque elas não sabem o que é ser vulnerável. Uhum. Elas não sabem, elas pensam que é chegar, vou pedir ajuda a B e C, vou falar da minha vida para A, B e C. Você tá com qualquer pessoa, eu vou contar da minha vida. Qual o problema eu falar aqui da minha vida? Mas precisa se ter um cuidado com esse exagero, Sim. né? De só compartilhar sobre como você se sente, sobre quem você é, se mostrar quem você é de fato. Porque, por exemplo, tem alguns colegas mesmo que eu falo da minha vida. Estou sendo vulnerável. É, Aham. tem gente que é uma das pessoas que sabe um pouco como é que eu sou um pouco palhaça, mas para quem não me conhece bem, de cara, quando me vê uma pessoa séria, sabe? Mas eu sou essa pessoa que eu gosto de primeiro, peraí, né? Vamos conversar aqui, vamos saber como que é, para não assustar o povo assim de uma vez, né? Aham. Então, assim, e Assustar. também, e também por uma questão também de autocuidado também, de Uhum. autozelo, sabe? Tomar cuidado em não sair por aí falando da sua vida, da sua família, das suas escolhas, dos seus Sim. problemas com qualquer pessoa. Porque ao invés de ajudar, isso pode atrapalhar e muito, né? Sim. Mas saber com quem você pode contar, com aquela pessoa que está ali do seu lado, aquela pessoa que você sabe que vai estar te ajudando, vai estar te orientando, vai ter empatia, né? Porque empatia não é a pessoa vivenciar o seu problema, mas é a pessoa saber se permitir também entrar nesse processo que você está vivendo, né? Como um suporte na sua vida, né? Aham. Então, é importante demais ter esse filtro, ter esse cuidado. E não Excelente. é, ou seja, não é expor a vida, né? Não é expor a vida, gente. Sim. Estar vulnerável não é expor. Então, deixar isso bem claro aí. É bom para definir bem o termo, né? Tipo, que assim é um termo que é muito presente no livro, só que se você não entende essa ideia do ser vulnerável, tipo, né? Ah, você sai se abrindo para todo mundo. Não, não é isso. É, você tá tipo aberto a ser você, mas também, obviamente, você pode selecionar, gente. Não sai falando para qualquer um que você encontra no ponto de ônibus. É, até nisso, essa questão de ser carente, nossa, eu lembro de um exemplo muito. Não sei se aconteceu com você, mas aquele clássico exemplo quando você fala que é da psicologia, né? Você está em um Hum, lugar, a pessoa senta, ah, você faz o quê? E assim, aconteceu, nossa, foi tipo, era uma experiência de extensão e tal. E eu sentei, tipo, tem uma professora,
já faz tempo já isso, então nem, acho que ninguém tá aqui para saber. Mas era a professora, ela sentou do lado, e, tipo, ela falou, nossa, você é da psicologia, né? Eu disse, ah, sim, sou. Ela, ah, nunca fui no psicólogo, não. Acho que eu não preciso. Aí ela começou. Mas é que assim, tem umas coisas que estão acontecendo. E naquele momento, ela passou 1h30 falando da vida dela. E assim, eu tinha que ficar sentado ali, sabe? Tipo, obviamente, eu escutei, mas, gente, chega um momento que você tenta ser atencioso para a pessoa, mas se passa do limite, porque você não tem nem o que falar, sabe? A pessoa que, ela basicamente, ela fez um resumo de 3 sessões de terapia em um momento ali de fala. E eu fiquei, beleza, o que é que eu falo para essa pessoa? Porque assim, eu não consigo, eu não tô analisando ela, tipo, não tô num setting terapêutico ali, ela como uma paciente, era só uma pessoa que estava do meu lado contando uma história, e eu falando, aham, pronto. E assim, obviamente a gente associa isso com vulnerabilidade, mas eu acho que era realmente até uma carência, sabe? Ela estava no momento da Uhum. necessidade de fala, que ela precisava falar Liz, e como a vida dela tá uma bosta. E ok, sabe? Só que é muito assim, após ela falar isso, dá orientação. Já pensou em buscar uma terapia? Porque o falar é positivo, mas É, uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, da arte, o nome pega, né? A gente usa falar, não traduz para TAC, né? Que acho que ficaria traduzido assim. A gente deixa o ACT, porque o ACT vem da ideia de ação. Então, sim. a sigla já tem essa ideia. Porque não adianta só falar, a gente também busca, beleza. Você me trouxe X e você traz que os seus valores, que acho que é um ponto até que a Brené Brown traz também, né, dos seus valores, né, de o que define você, são esses. Você percebe que X e os seus valores não tem nada, não tá batendo, né? Então você diz que isso aí você valoriza a família, você valoriza os momentos de lazer, mas na sua rotina é totalmente trabalho, trabalho, trabalho. Esse trabalho está em direção a isso? Tipo, alguma atitude desse trabalho está em direção, sei lá, melhores condições financeiras, como dar mais tempo com a família? Algo do tipo? Não. Desculpa. Não está fazendo sentido suas ações e o que você diz que é. Então vamos começar a agir em direção a esses valores? Vamos fazer pequenas mudanças no seu dia a dia que obviamente traz uma vulnerabilidade, traz uma ideia, tipo, você falou lá, você se abriu, mas que te caminham para algum lugar, né, gente? Tipo, você tem que sair do ponto X e ir pro Y, porque seu X não está em direção com seus valores. Então, isso, o sofrimento está aqui. Pelo menos pela minha perspectiva da arte. Você está fazendo uma coisa e você diz que quer outra, sabe? O sofrimento está nesse meio termo. Então, bora começar a caminhar pro Y? Bora ver como você se sente com isso, que talvez você nem saiba dizer direito seus valores. Você não sabe dizer o que é importante, porque você nunca parou para refletir sobre isso. O que é importante para você na sua vida. Então, acho que isso é um ponto legal e começa a partir da vulnerabilidade, né? Mas é o ponto. Saiba Isso, também ser vulnerável e selecionar isso, né? Tipo, não sai também desabafando com todo isso. mundo que senta do seu lado, só porque disse que é estudante de psicologia. Verdade. E assim, isso que você estava falando era o ponto que eu ia trazer, o próximo ponto, porque essa questão que ela traz no livro, que do plano de ação e a cultura, Sim. justamente isso, os valores. Porque assim, é justamente isso. Agora, só que tem aquela questão também, com relação a isso, com como a família ela passa esses valores também para a pessoa, né? Aham. E uma das coisas que ela vai trazer também relacionada a essa questão dos valores, da cultura, é relacionada aos pais, tá? Porque muitas das vezes os pais, nesse processo, eles querem transformar os filhos, quando não sabe lidar com essa questão da vulnerabilidade, eles querem transformar os filhos nos adultos que eles gostariam de ser. Mas ela traz essa questão, sejam quem você quer que seus filhos sejam amanhã, né? Então, Uhum. sejam vulneráveis, né? Traga, aceite-se como você é, ame-se como você é, traga esse exemplo, traga essa cultura para dentro do lar. Sim. E isso, acredito que, claro, isso é importante na formação das crianças, mas até quando a gente cresce, a gente precisa levar isso também para o meio onde a gente estiver, né? Que a gente tanto é influenciado como a gente pode influenciar. Exato. Então, se os meus valores, onde os meus valores estão fixados, né, a partir daí que eu vou agir. Então, é bem interessante essa fala aí. Então, Sim, sim. Exatamente. E a gente volta para aquela ideia do contexto, né? De entender não só o contexto que a pessoa está agora, mas também entender o contexto de onde ela veio. Acho que esse é um ponto.
Até deu uma travadinha agora. Não sei se você está me ouvindo. Que dia de chuva realmente não ajuda com a internet, né? Mas faz parte. Enquanto isso, eu vou lendo alguns comentários aqui. Ó. A Marina botou um outro ponto interessante é que quando eu reconheço minhas vulnerabilidades, eu começo a olhar para o outro enquanto um ser que também tem vulnerabilidades. Nossa, muito difícil essa palavra, né? Sim, é muito da ideia de você primeiro olhar para si para depois conseguir olhar para o outro, né? Também. Acho que é um ponto bem legal. E isso até eu estava trabalhando esses dias com pacientes sobre inteligência emocional. E a paciente trazia muito essa ideia, tipo assim, de não conseguir interpretar muito bem o que as outras pessoas estavam sentindo. Só que ao mesmo ponto, ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Então, assim, antes de você querer pensar nos outros, pense em si, sabe? Saiba nomear essas emoções, saiba dizer o que você está sentindo em cada momento, o que está provocando essas emoções, para então você começar a pensar não no micro, né, no eu, mas pensar no macro, nos outros, e você conseguir desenvolver essa habilidade de identificar as emoções nos outros e também até depois a própria empatia entra nesse contexto aí. Então, é um processo interessante também para a questão da vulnerabilidade, né? Primeiro, seja vulnerável para conseguir notar e acolher a vulnerabilidade dos outros. Esther, eu te mandando convite novamente. Acho que foi um probleminha de internet, né? A Marina coloca, e aí a gente olha para o outro, para a história do outro com mais respeito, né? Me empolgo nesse assunto, minha gente. Tranquilo. Muito obrigada pelas partilhas. Sempre rico aí. Agradeço demais. E agradeço também por ter me emprestado o livro, né, gente? Porque livro tá tão caro. Sorte que temos amigos que têm livros em casa para emprestar. Façam isso, tá? Eu não sou muito bom de emprestar livro, mas a depender de casos a casos a gente pensa aí. Esté botou aqui, menino, meu celular escolheu morrer, gente. Mas descarregou, Esté? Você tá pelo computador, né? Me avisa aí se ele descarregou no caso. Que aí coisa a gente acaba a live mesmo, depois a gente bate um papo. Sério que descarregou? Deixa ela responder. Esse foi o final mais inusitado. Espero que você não esteja mandando mensagem no WhatsApp, porque eu não tenho como olhar. Vou começar a deixar o notebook aqui. Deixa eu ver. Gente, que chuva, hein? Tá, tranquilo, Chay, sem problema. Acho que a gente já também deu uns 50 minutos de papo já. De boas, de boas. Não, acontece. Foi a primeira vez, mas acontece. Esses dias o meu até descarregou também. Só eu acabei a live faltando tipo 2%. Sorte foi isso. Mas tudo bem. Então, galera, para vocês que acompanharam até aqui, a gente teve um final meio abrupto, mas muito obrigado por ter participado. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar um pouco do conteúdo, né? A gravação vai ficar aí para quem está acabando de entrar também. E foi muito legal, Esté, você que está aí assistindo, né, Esté? Valeu mesmo por ter aceitado o convite, foi muito bom as partilhas que tivemos hoje aqui para conversar dessa ideia de ser vulnerável, dessa coragem mesmo de ser imperfeito, então foi muito bom. Gente, recomendo demais a leitura, tá? Assistam a live completa, para quem chegou depois, mas também aproveitem a leitura, é um livro muito bom, é um livro fininho, tá? Você consegue encontrar ele por uns R$ 25, tipo, tem umas 200 páginas, até para quem não tem costume de leitura, vale muito a pena o investimento porque ele é bem denso e é algo para você ir refletindo e lendo pouco a pouco, sabe? Não é um livro para você ler em um dia. Então vale muito a pena. Muito obrigado, Esther. Que bom que você gostou. E a gente depois vai conversando mais por aí e talvez em futuras lives também. Então, pessoal, muito obrigado por estar vendo essa gravação, você que está assistindo aqui ao vivo. E a gente se vê na próxima semana em mais um episódio do SagaCast. Tchau, tchau!